Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 250, Demônios, Absurdo e Verdade. Vamos hoje para a última questão do item 3 do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É a questão 480. Depois continuamos no capítulo, mas vamos para o item seguinte, convulsionários. Como sempre, a gente vai destacar o quê? Primeiro, o livro dos Espíritos e a doutrina espírita como um todo, ela é um grande diálogo educativo. Então você tem que entender o contexto desse diálogo, você tem que entender o que é que foi conversado antes, o que é que foi conversado depois, para que você tenha uma noção clara do que está sendo ensinado, tá certo? Nós não podemos querer pegar uma frase, pegar uma pergunta de uma forma isolada. Daí a importância da gente seguir uma ordem, para que a gente não pode, eu quero consultar tal questão do livro dos Espíritos, ótimo, consulta. Mas tem uma visão, pelo menos geral, do capítulo, do item e das questões que antecedem, das questões seguintes, para que você possa ter uma compreensão mais justa. Além disso, um outro ponto essencial. É muito frequente no Livro dos Espíritos uma resposta não se ater exclusivamente à pergunta, porque os espíritos eles aproveitam a pergunta muitas vezes para dar princípios gerais. Por exemplo, aqui nós estamos falando de quê? De possessão, de obsessão profunda, de obsessão radical. Na 480, entre outras. Mas os espíritos vão ensinar aqui, inclusive, hermenêutica. Eles vão ensinar forma de interpretação, como interpretar, os textos, como interpretar o que eles ensinam, como interpretar o próprio Novo Testamento. Então, tem que estar atento, Então, o que eles vão falar aqui, falando de expulsão dos demônios, que é um tema que a gente diria assim, mais talvez mediúnico, de obsessão e etc. Eles vão vincular esse tema uma técnica de compreensão de texto, hermenêutica. Então tem que estar atento a isso, senão você lê e às vezes até o povo lê e sai falando besteira, ensinando besteira. Vamos lá. Kardec, onde é que nós estamos aqui na conversa? 480. Kardec já perguntou, por exemplo, o que era o exorcismo, o que era a expulsão de demônios. Os espíritos disseram com todas as letras, quer dizer, esse negócio de ritual material para expulsar espírito faz eles rirem. Eles fazem zombar. E como a gente também esclareceu, muitas vezes eles usam essa credulidade das pessoas até para fazer o mal. Porque, ora, está lá o espírito obsidiando a pessoa, se comunicando através de uma médium, em momento de perturbação. E aí você pergunta, quem você é? Ele diz, eu sou o demônio, você acredita? E se você de fato acredita nisso, você vai ficar abalado. Poxa, eu estou, na cabeça de quem acredita, com o rival de Deus. Claro, ridículo achar que Deus tem rival, É ridículo achar até que o Cristo tem rival. Ridículo, do ponto de vista espírita, achar que um espírito superior tem rival, Não chega nem perto. Mas assim, para quem acredita, você diz, poxa, eu estou diante de uma entidade que batalha com Deus. Poxa, isso abala qualquer um. Por favor, Menos, Então, muitas vezes, um espírito das trevas mais sagaz pode usar essa crença até para abalar emocionalmente a pessoa. Eu nunca esqueço uma reunião mediúnica que eu participei, estava no início mesmo do espiritismo. E eu nunca esqueci, chegou um espírito dizendo que era o próprio diabo, o demônio. Eu estava assistindo, Não estava nem na mesa mediúnica, eu estava fora, sentado fora, num banco assistindo. Beleza. Eu digo, e agora? Faz o que com isso? E o fato é que ninguém se abalou, foi tratado com a maior naturalidade, foi ajudado e no final ele ainda veio pedir desculpa. Dizendo, eu cheguei aqui dizendo que era o diabo querendo assustar vocês, como eu assustava outras pessoas, vocês fizeram foi me ajudar, muito obrigado, estou arrependido.
Então, assim, agora imagina se, como ele falou, né, em outros lugares ele chegava dizendo que era o demônio, saia todo mundo correndo com medo, criava um pavor total e saía rindo. Então, Kardec esclarece tudo isso e outras questões que a gente já estudou, mas a questão aqui é outra. Entendido tudo isso, Kardec pergunta, então, e o Evangelho? Olha que pergunta delicada. Tá, então você está dizendo que negócio de exorcismo é isso, e como é que fica a expulsão dos demônios do Evangelho? Kardec está perguntando uma coisa mais delicada ainda, sem ofender ninguém. E aqueles que interpretam o Evangelho como aquela postura de Jesus como exorcismo, porque quem faz o exorcismo, pelo menos aí no mundo cristão, né, católicos e etc., eles têm referência ao Evangelho. Né? Eles criam um ritual imaginando o que Jesus fez para expulsar o tal do demônio. Então a gente tem que respeitar, não é uma crença desprovida de qualquer razão. A pessoa lê o Evangelho e diz, não, isso aqui é um ritual que Jesus fazia, embora Jesus não diga que é ritual, mas a pessoa imagina. Disso ela desenvolve um ritual de exorcismo. Então é uma pergunta delicadíssima, né? Olha a pergunta. O que se deve pensar? Kardec é gênio, né? Ele não entra no terreno da polêmica inútil. O que eu estou falando aqui é um dos panos de fundo. Mas como é que Kardec aborda a questão para evitar melindrar, magoar, atacar os outros, entrar numa polêmica inútil? Ele joga para os espíritos. O que se deve pensar? Que, aliás, é uma pergunta fantástica para o nosso dia a dia, né? Ele não diz assim, não, mas e aqueles que fazem isso? Quer dizer, aí você já vincula a resposta a uma crítica aos outros, né? Ah, mas tem um padre aqui, que mora aqui do meu lado, que faz isso, que e tal. Não, Kardec não está interessado em agredir ninguém. Ele está interessado em esclarecer. Então, olha a estrutura da pergunta. Se isso não diz muito da postura sábia de Kardec. O que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se falou no Evangelho? Eu tenho certeza que se a gente fizesse um curso sobre como Kardec elabora as perguntas, nós já aprenderíamos muito, gente. Muito. Né? Não está dizendo, mas tem aqui o padre fulano de tal, que não sei o que nasce. Não. Porque Kardec entende a grandeza da estrutura do universo. Então ele não está preocupado com a personalidade, com o José, com a Maria, com o Pedro, com o arcebispo Santos da Silva, com o pastor tal, nem com a opinião do fulano que é espírita. Não! Ele quer entender a verdade. Então a pergunta é o que se deve pensar, né? Do que se falou no Evangelho. Ele não coloca ninguém, né, numa situação constrangedora, e nem se dá o trabalho de ficar criticando os outros. Ele quer entender, tá? E aquilo que está no Evangelho, o que é que eu faço com isso? No final das contas é isso, né? Educadamente ele está perguntando, tá? E o que é que eu faço com o que eu leio no Evangelho? Como é que eu interpreto isso? O que é que vocês sugerem? Qual é o ângulo de análise? Que técnica hermenêutica vocês me propõem? Mas ele não falou hermenêutica? Claro, porque ele está escrevendo também. Olha a delicadeza. Pergunta sábia, elevada, mas sem palavras difíceis, porque ele quer escrever um livro para todos nós. Porque na hora que você colocar uma técnica hermenêutica, vixe, isso não é para mim não, esse negócio é de hermenêutica, isso é coisa de interpretação de texto, de filosofia, de literatura, não. Não, como é que eu interpreto, meu irmão? É isso que ele está perguntando. Meu amigo, me ajude a entender essas passagens do Evangelho. E é tão assim que depois, 15 anos depois, quase, né, 10 anos depois, ele vai escrever na Gênese a interpretação da expulsão dos demônios, de forma mais específica. Então, o Kardec nunca se afasta da busca de compreensão do Evangelho, nem no começo, nem no meio e nem no fim da sua produção. Ok. Entendido isso, vamos ver a grandiosa resposta dos Espíritos. Isso depende da interpretação.
Eu vou logo adiantar o final, porque eu acho que é didático aqui. Porque depende da interpretação, porque ele vai dizer que as maiores verdades podem parecer absurdas quando apenas se vê a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Então, calma, né? Você tem que saber lidar com a interpretação. E isso é muito grave hoje, porque assim, a gente no meio espírita, a gente resolveu abandonar essa preocupação. A gente acha que basta ler o que está escrito e pronto, é isso aqui. Gente, isso é infantil, não pode ser assim. Quem quiser conhecer o Espiritismo tem que se esforçar um pouco para entender como interpretar. Né? O que é alegoria, o que é verdade. A gente vê hoje os espíritas acovardados diante das alegorias. Eles saem correndo, falam qualquer coisa simbólica, parece que está falando do demônio em si. Parece que você está falando, já tem medo. A gente tem um curso, né, acho que muitos conhecem, chama Doutrina Secreta. Muita gente não faz o curso com medo da palavra doutrina secreta, sem saber nem o que é que eu estou dizendo com isso. Sem saber que é um termo explicado e valorizado por Leon Denis, continuador de Kardec. Aí a pessoa vê doutrina secreta e diz, não, isso é coisa de misticismo, é coisa maluca, eu quero, já sai correndo. Cada um faz suas escolhas. Paciência. Então o que acontece? Não dá para entender Espiritismo se você não se dá o trabalho de interpretar. É impossível você entender o que Jesus falou se você não se der o trabalho de interpretar. Impossível. Mas é extremamente fácil você distorcer o que Jesus falou sem interpretar. Porque aí você diz, não, ele disse isso, acabou-se. Quer dizer, não é Jesus, né? É Jesus segundo você mesmo. Aí você imagina o que sai, né? Você querendo dizer o que o Cristo disse. Porque interpretar é um esforço de compreensão. Dizer o que ele disse é a imposição da sua opinião. Aí é fácil. Não, Jesus queria dizer isso, pronto. Quem fez isso? Os falsos sacerdotes ao longo de toda a idade, na verdade, desde Jesus, né? Nos últimos 2000 anos, essa é a postura dos falsos sacerdotes. Eles não se dão o trabalho de interpretar. Eles simplesmente dizem, isso quer dizer isso. Acabou. Precisa estudar? Não, porque ele vai dar a opinião dele. Então é muito fácil. Eu sou uma autoridade, eu digo que isso quer dizer isso, assunto encerrado. Evangelho traído, amordaçado e enterrado. História do cristianismo em 30 segundos. É essa. Até agora, né? Vai mudar, claro. Mas assim, então a gente tem esse hábito de 1000 e tantos anos, de 2000 anos, de trair o evangelho desse jeito. Não pode fazer se você quiser começar a entender Jesus. Ah, porque isso é isso. Tudo bem, pode até ser, mas como é que você chegou a essa conclusão? Qual foi o processo, o caminho de interpretação? Está tudo certinho? Se você verificou cada etapa do processo dialogando com a codificação espírita? Então vamos ter cuidado, gente. Isso se reinstalou no movimento espírita. E a boca... Não, porque o fulano falou. Tá, mas o fulano seguiu o processo de compreensão espírita? Não, mas é o fulano. Eu acho que é o fulano mesmo. É o mesmo sacerdote. É o mesmo bispo do passado. Usa a técnica, ganha autoridade e fala o que quer e fica por isso mesmo. Está cheio disso no movimento espírita. Então a gente tem que ter cuidado. Os espíritos da codificação pensam diferente. Vai depender da interpretação. Agora eles vão ensinar a interpretar. Olha aqui, por isso que eu falei. Estamos falando de possessão, estamos falando de demônio e os espíritos vão se dar o trabalho de dizer assim, olha, se você não souber interpretar, não adianta nem a gente falar nada, você não vai entender. Você vai dar a sua opinião e vai dizer que foi a nossa. Então, vamos lá. Abre aspas, isso depende da interpretação. Se chamais demônio um mau espírito que subjuga o indivíduo,
quando sua influência for destruída, ele estará realmente expulso. Então, vamos lá. Se o caso é demônio, mau espírito, e se você expulsar a influência... Agora, olha as palavras. Quando sua influência for destruída. Por que eles estão dizendo isso, gente? Porque a gente já falou vários programas, né? Óbvio, né? Tô brincando, né? Tô falando aqui na nossa... Eles já explicaram em várias questões porque o que significa destruir a influência do mau espírito. Não vou entrar nisso, já foi dito, nem eles entram aqui, né? Transformação, domínio do mal, etc, etc. Sim, então isso é expulsão. Então você pode dizer, sem fugir da lógica espírita e cristã, que os centros espíritas expulsam demônios. Se você já estudou e entendeu as outras questões. Quer dizer, como é que o centro espírita expulsa demônio? Ele faz um trabalho junto com o indivíduo que está obsidiado, ou endemoniado, né? Você entende assim, para que o indivíduo tenha uma transformação moral, que o espírito que está obsidiando tenha uma transformação moral. Depois que você conseguiu 2 transformações morais, você expulsou o demônio. Centro espírita expulsa demônio? Expulsa. Se você entender desta forma. Ah, não, mas eu não entendo demônio assim, não entendo expulsão assim. Então não expulsa. Então, é importante entender o contexto, a interpretação. Não dá para dizer é assim ou é assado. Depende. Como é que você está classificando demônio? Como é que você está classificando expulsão? Expulsão não é dar um grito e sair correndo. Nesse caso aqui. Né? Expulsão só pode ser usada aqui se você entender como um processo de transformação moral de encarnado e desencarnado. Então, você está falando de quê? Os espíritos estão dizendo aí, qual é o assunto? Porque senão vai gerar confusão, como sempre gerou. Aí cada um orgulhosamente vai dar a sua opinião e vai dizer, não, é isso aqui que o Espiritismo diz, é isso aqui que o Cristo diz. Vão mais longe. Então, né? Entenda, existe um espírito mau que influencia. A destruição da dominação dele depende de uma transformação moral e de um suporte fluídico, magnético. Disso que se trata. Ok. Continuam eles, se atribuís a uma doença ao demônio, porque antigamente se misturava as coisas, entendeu? Era o demônio da doença, era o demônio da pneumonia, o demônio da tuberculose, o demônio da lepra, era um símbolo, e as pessoas misturavam isso, não só no mundo hebraico, na Grécia, em Roma, na Mesopotâmia. Ah, mas eu não sabia disso. Um pouco de humildade ajuda, porque a gente vê as pessoas interpretando as coisas sem estudar, gente. Não pode. Você não tem que saber tudo, mas não fala besteira. Aí você tem que entender. Isso é cultura. Se você pegar o estudo da cultura hebraica, você vai ver que a doença muitas vezes era chamada de demônio. E as coisas se misturavam. Se você pegar as tragédias gregas, a cultura grega é a mesma coisa. Né? Na famosa peça de Édipo, a peste se abateu sobre a cidade de Tebas. Os estudiosos não fecham questão, porque essa peste pode ser interpretada como doença biológica, mas também como caos social. Isso é estudo de cultura, não estou falando de espiritismo, mas você tem que saber. Então, quando você pega os textos, muitas vezes os autores usam o mesmo termo para uma doença biológica, uma epidemia biológica, mas também é o caos social, confusões, convulsões, mas também influências espirituais. Você vai lendo os textos e vai dizer, não, mas isso aqui que ele está chamando de influência demoníaca ou de mau espírito, isso aqui é doença, está aqui os sintomas, você fica com dor de cabeça, com dor de garganta, com febre e tal. Não, isso aqui que ele está chamando de influência demoníaca e espiritual, isso aqui é um motim, é uma greve coletiva, é uma insurreição. Isso aqui que ele está chamando, isso aqui é uma obsessão, de evitar literalmente sendo conduzido, ou os grupos estão conduzindo por espírito das trevas. Cabe ao estudioso diferenciar. O autor da época usa a mesma palavra para todas essas coisas. Ah, mas eu não sei, então não vai interpretar o evangelho, meu filho. Vai estudar antes. Não vai sair fazendo palestra falando besteira. Vai estudar antes, estuda mais, fala menos, depois faz um trabalho bem feito.
Porque senão fica muito difícil. Então, olha o que é que os espíritos estão dizendo. Então, um ponto é esse. 2, se atribuísse uma doença ao demônio, então eu estou falando aqui, não é que ele está dizendo o que é. Isso aqui é um padrão cultural da Terra. Hoje a gente começa a diferenciar. A psiquiatria não consegue ainda. Já estudamos isso. A psiquiatria do século XXI, a maioria, claro que quando a pessoa é boa consegue, né? Tem qualidade. Qualidade intelectual e de formação consegue. Mas 90% não consegue distinguir o que é um mau espírito e o que é uma doença psiquiátrica. Hoje. Aí você quer que na época de Jesus todo mundo saiba, né? Então assim, gente, bom senso. Hoje a maioria dos psiquiatras do Brasil não consegue. Não consegue definir com clareza. Não, isso aqui é esquizofrenia. Isso daqui é influência espiritual. Isso aqui é alucinação visual. Isso aqui é evidência. Não consegue. Não consegue. Então assim, vamos entender que o que os espíritos estão falando aqui é algo que toca muito, né? Vamos lá. Então, se atribuis ao demônio, quando estiverdes curado da enfermidade, direis também, expulsei o demônio. Óbvio. Né? Se você está chamando de demônio a pneumonia, e você curou a pneumonia, então a pneumonia foi expulsa. Se você chama a pneumonia de demônio, você expulsou o demônio da pneumonia. Óbvio. Né? Se você chama a pneumonia de Josézinha da Silva, na hora que você curou a pneumonia, você diz, eu expulsei a Josézinha da Silva. Não é difícil, mas exige esforço. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que dê as palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando apenas se vê a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Para encerrar, continuo na resposta. Compreendei-o bem e gravai isso, como quem diz, escreve na tua testa, infeliz, para tu entender. Gravai isso. Trata-se de uma aplicação geral. Por isso que eu falei que era hermenêutica. Isso aqui é um princípio de interpretação. Né? Você tem que entender as palavras, tem que entender a alegoria, não pode misturar a alegoria com a verdade para entender. Para encerrar, Jesus é atribuído a ele, ele se atribui, ele é um bom pastor. É uma alegoria, né, meu filho? Profissão de Jesus, pastor de ovelha. Não é. Carteira assinada do Fundo Rural. Vai se aposentar como agricultor. Não, né, gente? Não é isso, é uma alegoria. Bem, estiquei bastante porque, assim, eu acho que essa questão é muito importante para a gente entender o Espiritismo, o Novo Testamento como um todo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o Cristo nos ajude sempre a aprender a amar, a aprender a servir em seu nome. Possamos nós ser aqueles que têm simplicidade suficiente para não distorcer vaidosamente os ensinos dos Espíritos da codificação. O que é humildade? É sentir que pode aprender com o livro dos Espíritos, por exemplo. O que é arrogância? Já li 4 vezes, já sei tudo. É muito triste, porque vemos isso constantemente. Pessoa diz que já leu 4 vezes, que cita questões do livro dos Espíritos, mas não entendeu nada. Porque não sabe abrir coração, não sabe meditar. Compreender não é repetir. Compreender é entender, é meditar sobre aquilo ali, a entender consequências, é saber aplicar na vida, é saber interpretar outras coisas à luz daquele saber. Muitos
são tão infantis que quando descobrem o tamanho de sua arrogância, ao invés de colocar-se no lugar e iniciar um programa sério de estudo, perdem o interesse pelo Espiritismo. Muitos dizem, se eu não posso me exibir fazendo isso ou aquilo, porque eu tenho uma formação disso ou daquilo, não quero mais saber do Espiritismo. Ótimo, afastem-se, filhos mesmo, porque é muito pior usar a luz para distorcer o coração de vossos irmãos. Sua autoridade, numa área ou outra, não é a autoridade do saber espírita. Precisa estudar Espiritismo. Precisa aprender a pensar com o Espiritismo. Isso muitos não querem. Querem falar de Espiritismo pensando como médico. Ora, a medicina hoje é um ensino técnico. Não tem como. Querem outros pensar Espiritismo como se fosse uma escolazinha dessas filosóficas aí da moda. O Espiritismo dialoga, mas ele não é isso. O Espiritismo possui uma forma muito peculiar de pensar, que os espíritas ainda não conseguiram entender, mas que os humildes absorvem, porque não se acham superiores. Um dia vocês precisarão sim de estudos que mostrem princípios do pensamento, princípios da forma espírita de pensar, que é maravilhosa, mas que vocês ainda não conhecem. Tudo isso se baseia numa compreensão profunda da divindade e do universo. Porque verdadeiramente vocês só conseguirão interpretar os fatos importantes da vida de vocês quando vocês tiverem uma melhor compreensão de Deus e do universo. Para isso, Livro dos Espíritos continua totalmente indispensável, meus filhos. Vamos estudando aos poucos e vamos lendo. Um dia eu pretendo trabalhar isso com vocês. O que é, de fato, a forma de pensar espírita? Que Deus nos ampare a todos nesse esforço imenso de compreender a grandeza do pensamento de espíritos que já possuem tanta beleza e profundidade, que já são considerados por nós reflexos da divindade. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.